Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. E o nosso estudo de hoje é voltado para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. E o nosso tema é características do consumo dos recursos hídricos brasileiro. Como é que é usado a água no Brasil, seja as águas superficiais ou subterrâneas. É isso que nós vamos ver na nossa aula de hoje. Então, olha só. A distribuição de água doce pelo mundo. Vamos então primeiramente dar um retrospecto como é que é essa visão de mundo e trazer para o caso brasileiro. Devido a fatores naturais, principalmente climáticos, a disponibilidade de água doce não é homogênea, ou seja, não tem água em todos os lugares. A figura que você vê aí na sua tela dá essa ideia. Ao passo que em lugares como a região amazônica você tem abundância de água, muita chuva, muitos rios, bacias hidrográficas muito ricas, você vai encontrar lugares que são bastante ou semiáridos ou áridos, onde a quantidade de chuvas fica entre 500 milímetros por ano ou menos. Então são áreas que praticamente não chove. Então, enquanto algumas regiões de chuvas regulares, a abundância de recursos hídricos, em outras a disponibilidade é menor e em muitos casos a total escassez, ou seja, a total falta de água. Aí tem uma interrogaçãozinha aí do lado da figura, né? Cadê a abundância? Reservatório do Sistema Cantareira em Bragança Paulista. A crise mostra como o país precisa mudar a forma de como lida com a água. Então aí é uma provocação para dizer que em muitos lugares falta água na torneira das pessoas, muitas vezes por falha de gestão, de planejamento das políticas públicas de cada governo do local. Em 2016, 16% da população do Brasil vive em áreas rurais. E aí eu estou querendo mostrar para vocês que existe, então, uma dinâmica para entender a questão do consumo de água, do uso da água, quais as finalidades da água. Então, 16% da população do Brasil vive em áreas rurais, segundo a Agência Nacional de Água. A população rural demanda 33,8 metros cúbicos por segundo para seu abastecimento, que se dá geralmente por uso de poços, captações isoladas ou cisternas. Já para o abastecimento urbano, são necessários 488,3 metros cúbicos por segundo, cerca de 15 vezes a demanda para o abastecimento rural. Nesse caso, o abastecimento é feito por companhias estaduais, municipais ou setor privado de saneamento. No nosso caso, no momento, o setor é municipal e também tem uma autarquia estadual. Então, não há ainda fornecimento de água privado no nosso caso. Agora eu vou mostrar para vocês uma figura do que a gente acabou de falar. Olha só, de forma resumida, 16% da população em 2016 no Brasil vivia na área rural. E essa população consumia 33,8 metros cúbicos por segundo, usando o uso de poços, captações isoladas ou cisternas. Então aí estamos falando do meio rural. E aí o meio urbano, a realidade é outra. Abastecimento urbano, 488,3 metros cúbicos por segundo. E aí aquele destaque que ele deu lá no texto, cerca de 15 vezes superior ao abastecimento que é feito no meio rural. E aí o abastecimento dos municípios brasileiros, é importante saber disso. Eu até falei no começo sobre a questão dos mananciais superficiais e mananciais subterrâneos. No caso, o abastecimento feito pelos municípios, 58% dele é por mananciais superficiais, conforme mostra a figura do lado esquerdo da sua tela. E 42% são mananciais subterrâneos. Então, no caso do Acre, em especial, a gente está falando aí de mananciais
superficiais, a captação do rio Acre, feito depois um tratamento com produtos químicos para ficar adequado para o consumo nas nossas torneiras, seja para cozimento, banho, etc. E mananciais subterrâneos, dependendo da região do Brasil e do mundo, onde não há uma quantidade de água suficiente para abastecer uma cidade, são usados esses recursos de captação de água no subterrâneo, por processos específicos para isso. Agora, as formas de consumo de água no Brasil, preste bem atenção aí. No Brasil, a água é utilizada principalmente para irrigação, abastecimento, fins industriais, geração de energia, mineração, agricultura, navegação, turismo e lazer. Mas cada uso tem particularidades ligadas à quantidade, ou seja, vamos imaginar aí o caso da irrigação para a agricultura. Então, a quantidade exigida é muito maior. E, dependendo desse uso, ele altera as condições naturais da água. E vamos imaginar o caso da mineração. Você usa para fazer a extração, mas a devolução dessa água ela já não volta natural. Volta com agentes químicos, e muitas das vezes, para fazer esse tipo de extração de minério. E aí uma figura importante para você ver isso de maneira sucinta. Principais usos de água no Brasil. Então, abastecimento animal, principalmente a pecuária, aí tem vários tipos de animais na pecuária, irrigação, que, como disse, é uma das que mais consome água, a mineração, a indústria, as termoelétricas, abastecimento rural e, principalmente, o abastecimento urbano, onde se concentra a maior parte da população brasileira. E aí tem um estudo importante aí, estudo da Agência Nacional de Água, a ANA, revela que a evaporação nos reservatórios das hidrelétricas é o segundo maior gasto hídrico do país. Aí, quero que você entenda que existe numa escala de uso econômico uma outra escala que vai ter primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim. Mas aqui é uma evaporação natural, que ela não tem uma intervenção direta do ser humano para dizer que está consumindo e, portanto, está gastando mais água. E aí, vamos olhar então essa tabela. Os 10 municípios que mais retiram água no país. É uma curiosidade interessante, né? Quantos de nós não sabíamos quem é que gasta mais no Brasil de água, né? Então temos aí São Paulo no topo, e aí estamos falando de metros cúbicos por segundo. São Paulo em primeiro lugar, Rio de Janeiro vem em seguida. Depois Uruguaiana no Rio Grande do Sul, Santa Vitória de Palmar, Rio Grande do Sul, Alegrete, Rio Grande do Sul, Itaqui, Rio Grande do Sul, Juazeiro na Bahia, São Borja, Rio Grande do Sul, Petrolina, Pernambuco e Mostardas no Rio Grande do Sul. É bom lembrar que a gente tem uma separação aí. No primeira parte aí, São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos para o abastecimento humano urbano. Esse é o maior consumo de água. E aí, nesses outros municípios que você vê aí, está ligado ao consumo para irrigação, ou seja, são municípios que têm um papel importantíssimo no setor de agronegócio e, portanto, gastam mais água. Esse é um fator aí para a gente observar. E aí, isso também é uma curiosidade muito legal. Você talvez olhando essa imagem parece assim que eu vou falar sobre futebol, mas não é exatamente sobre isso. No Brasil, um dos 10 países com maior área equipada para irrigação, a prática é utilizada em 8,2 milhões de hectares, equivalente a mais de 8 milhões de campos de futebol. Essa área é preenchida por cultivo de arroz, café, cana e muitos outros produtos. Então, a ênfase que eu quero dar para você é que na imagem que a gente está mostrando de um campo de futebol aí, você multiplica um campo que você muitas vezes assiste pela televisão, você joga no campo de futebol, utiliza isso por mais 8 milhões de áreas dessas que são utilizadas para o cultivo de culturas, né, que são irrigadas. Isso é só para dar uma noção de quanto a irrigação ela ocupa boa parte da área cultivável. E aí, praticamente, metade da água disponível em reservatórios do Brasil vai para irrigação, como citei agora.
e ela é quem permite o plantio durante todo o ano em áreas com escassez hídrica. Caso do melão no semiárido brasileiro e também da própria melancia, que não está citada aí, mas é importante falar dela também, que tem uma cultura muito importante nessa região, da cana-de-açúcar no centro-oeste, onde a seca acontece sazonalmente. Então veja a imagem aí, uma empresa fazendo então, embalando os melões, porque esses daí em específico é para exportação. O mercado externo representa cerca de 50% da produção nacional de melão. Então aí a gente deu uma noção geral, e aí você pode se aprofundar de como é que é usada essa água, e lembrando que todas essas fontes de uso da água, elas trazem sempre danos ambientais. E isso é importante dizer, para a gente não terminar a aula e você diz assim, mas e as questões ambientais? Todas elas têm, seja para irrigação, seja para o consumo humano, que faz os dejetos de cozinha, de banheiro. Todos os setores que citei aqui, elas têm impactos ambientais que vale a pena depois você se aprofundar melhor. Então, com isso, a gente encerra essa parte conceitual e vamos então para o exercício. Então, convida alguém que está com você para ver quem é que acerta mais e está feito o desafio aí. Vamos lá então? O Brasil é um país privilegiado com relação aos seus recursos naturais e, entre estes, os recursos hídricos, superficiais e subterrâneos têm relevantes papéis ecológicos, econômico, estratégico e social. De acordo com a Agência Nacional de Águas, ANA, pode-se afirmar que o maior volume de água brasileira é consumida por atividades ligadas a ou ao, letra A, saneamento, letra B, abastecimento industrial, letra C, abastecimento de água potável, seja urbana ou rural, e letra D, irrigação agrícola. E aí fez a sua escolha? Se você disse que a resposta correta é a letra B, tá certo. O tempo inteiro a gente trabalhou com a ideia de que a irrigação é a que mais consome água no Brasil e no mundo, na verdade, por que não dizer? Então, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser acessá-la ou qualquer outro componente curricular, basta acessar esse endereço que está aqui, ok? Então, um abraço e até a próxima!